meu nome é Núbia, eu faço parte da paróquia de São Miguel de Cotagipe e da comunidade Nossa Senhora das Graças. Eu fui convidada para falar qual das virtudes de Maria eu me identifico mais e também falar um pouco da minha relação, da relação que eu tenho com Nossa Senhora. A virtude de Nossa Senhora que me chama mais atenção, que eu me identifico mais, é da oração contínua. Eu sempre me questionei enquanto aquele versículo que fala orai sem cessar em todas as circunstâncias. E eu sempre vejo muitas pessoas fazendo louvores, assim, geralmente falam palavras tão bonitas e eu sempre tive um pouco de dificuldade em relação a isso, porque eu sempre fiz minhas orações no silêncio e no coração. Eu sempre tive isso comigo. Mas depois de um certo tempo, já na igreja, quando eu fui amadurecendo, eu consegui compreender o que é orar sem cessar. Orar sem cessar é viver em Deus o tempo todo, porque a oração quer dizer ação também. Então, estar em Deus o tempo todo, pensar em Deus o tempo inteiro, em tudo que a gente for fazer, em todas as decisões, eu consegui compreender que isso sim é orar sem cessar. Não é somente quando eu falo, quando eu pronuncio, quando eu externizo isso, né? Quando eu verbalizo e as outras pessoas ouvem o que eu estou falando com Deus. É muito, muito mais que isso, muito mais profundo. E Nossa Senhora, ela sabia muito bem fazer isso. Eu gosto muito de ouvir o versículo que fala que ela guardava tudo em seu coração. Eu gosto muito disso, eu tenho profunda admiração por ela. Quando eu escuto isso, eu sinto no meu coração também. Como ela conseguia ter tanta força, como ela conseguia ter tanta fé, ao ponto de saber que o filho dela seria sacrificado. O filho, né? A gente que é mãe, eu sou mãe, e sei o quanto qualquer coisa que acontece com o nosso filho já faz a gente sofrer. E ela guardava no coração. Então, todas as vezes que eu ouço essa palavra, eu sinto muita, muita, muita admiração por Nossa Senhora, como mulher, como mãe. E revisitando o meu passado, eu comecei a perceber que isso já me chamava atenção quando eu era criança. Eu lembro que na catequese, uma vez, a minha catequista é minha madrinha, uma pessoa que eu amo muito e que me ensinou muita coisa. Eu sou católica e sou muito feliz por ser católica e eu agradeço muito a minha madrinha por isso. Ela foi minha catequista também e eu lembro bem de um dia na catequese quando ela falou que Deus escutava o nosso coração. Mesmo quando a gente não verbalizava, Ele escutava. E isso me chamou tanta atenção quando eu era criança. E eu guardei isso no meu coração. E realmente, hoje, mais madura e revisitando assim o meu passado, eu percebo que eu falava com Deus o tempo todo no meu coração. Em muitos momentos da minha vida. Eu tive uma infância, em alguns momentos da minha infância foram complicados, porque minha mãe foi vítima de violência doméstica e eu tinha muito medo e eu não podia verbalizar, porque eu tinha medo também de ser agredida. E eu me sentia culpada por não conseguir ajudar minha mãe naquela situação. E eu guardava tudo aquilo no meu coração. E hoje, olhando aquele quadro assim, eu percebo que eu guardava a esperança também, porque eu era uma criança feliz. Eu fui uma criança muito feliz e sou uma pessoa feliz.
Então, apesar de ter ali o medo, às vezes, mas eu conseguia ter esse diálogo com Deus no meu coração de uma forma tão profunda que eu conseguia ser feliz, eu conseguia guardar a esperança de dias melhores. E assim foi na minha adolescência, eu me sentia muito só na minha adolescência, porque meu pai foi embora, eu gostava muito dele. E aí eu passei a ter uma relação ainda mais forte com Deus Pai, assim, eu acreditava em Deus ali bem perto de mim, como meu pai mesmo, cuidando de mim. O amor paterno, eu sentia muito forte isso. E Jesus, a imagem de Jesus era sempre como meu amigo, porque eu não tinha tantos amigos para desabafar. E eu sentava num cantinho do meu quintal e ficava com o coração em Deus e sentindo de verdade Deus falando comigo e Jesus falando comigo no meu coração. Tem uma passagem de Oséias 2,14, que fala: Eu a levarei ao deserto e falarei ao seu coração. Então, quando eu volto um pouco, revisito assim, vários momentos da minha vida, eu percebo que Deus me levou para algum lugar e falou no meu coração. Teve um momento muito duro também, já no meu casamento, que foi quando eu perdi a primeira gestação que eu tive. Eu perdi. Eu soube num sábado, se eu não me engano, num sábado, e no domingo eu perdi. E eu fiquei muito, muito doída por dentro. Eu não senti nenhuma dor física, mas por dentro doeu muito. Na sequência, meu marido foi passar 15 dias em São Paulo. A empresa, o dono da empresa falou para ele que ele trabalhava, falou para ele ir para São Paulo para arrumar algumas coisas lá. E 15 dias, nesses 15 dias ele acabou ficando 2 meses, e quando ele voltou, foi falando que a gente iria morar em São Paulo. De novo eu senti muito medo, porque eu nunca tinha saído daqui. Eu sempre morei na mesma casa, eu só mudei para a casa de cima. Mas eu fui. Eu senti medo, mas ao mesmo tempo, de novo, aquela esperança, aquela força que falava no meu coração o tempo todo. E eu acreditava naquilo e fui. Quando eu chego lá, no dia da viagem, foi um domingo, e nós fomos para a igreja e nós tivemos uma surpresa maravilhosa. Nós ganhamos uma imagem de Nossa Senhora das Graças, o Padre Washington, que eu tenho um carinho imenso, um amor muito grande, porque eu guardo com muito carinho esse dia no meu coração. Ele nos deu uma imagem de Nossa Senhora das Graças. E quando nós chegamos na casa lá em São Paulo, eu coloquei a imagem no nosso quarto. E em menos de um mês que a gente estava morando nessa casa, eu fiquei grávida e tive minha filha, Maria Clara, que nós colocamos o nome Maria em homenagem à Nossa Senhora. Nós tivemos Maria Clara e hoje esse ano ela completa 14 anos, já está próxima de fazer 14 anos, graças a Deus. Depois ainda tive mais um filho, e que são tudo assim, tudo que eu mais pedi a Deus no meu coração, e Ele escutou. E em muitos momentos do meu casamento, me senti inquieta, né? Eu lembrava dessas passagens que fala que Nossa Senhora guardava tudo em seu coração. E eu interpreto isso como o silêncio do coração, quietar. Não é o silêncio da voz, não é silenciar a voz. É muito mais que isso, é silenciar o coração e continuar acreditando que Deus vai agir. Continuar acreditando que Deus está naquela situação e nós vamos ser felizes porque Ele está ali o tempo todo com a gente. É assim que eu encaro essa virtude, tento imitar essa virtude de Nossa Senhora, de oração contínua com a minha vida, com tudo que eu faço, com todas as decisões, e sempre falando, ou escutando a voz de Deus no meu coração, silenciando o meu coração para escutar a voz de Deus, para saber o que é que Ele quer para a minha vida.
É essa é a virtude que eu mais procuro imitar.